minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, pároco desta freguesia de São José Operário, meus irmãos e minhas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nos coloca em comunhão a palavra de Deus que celebramos no encerramento do mês da Bíblia, deste 26º domingo do tempo comum, em que Jesus se dirige a alguns daqueles que estavam ao seu redor com uma parábola muito simples. Estavam escutando Jesus, os anciãos do povo, aqueles sábios, os judeus, que possuíam na mente a palavra e a lei tal como ela estava escrita no Antigo Testamento. Vemos ao redor de Jesus os publicanos, aqueles que eram os cobradores de impostos e viviam, portanto, em alguns aspectos, uma vida profundamente corrupta. E Jesus propõe a estes a seguinte parábola: olha, um homem tinha 2 filhos e disse a um: eu preciso que você trabalhe na minha vinha. E prontamente ele respondeu: não quero. Disse ao pai com todas as letras, mas depois se arrependeu daquela resposta que dera ao pai e acabou indo trabalhar na vinha. Depois o pai disse a um outro filho: ide, filho, trabalhar na minha vinha. E este, com disposição, disse: eu vou. Mas depois, tomado por preguiça e desobediência, não foi cumprir o pedido do pai. Então Jesus dirige àqueles que estavam escutando o desafio de responderem: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Todos nós, tal como os anciãos e mestres da lei do povo judeu, responderíamos: o primeiro, que disse que não iria, mas terminou realizando a vontade do pai, ao passo que o segundo foi cínico, irônico, desobediente, preguiçoso e não cumpriu aquilo que lhe fora pedido.
Nós encontramos, portanto, neste evangelho, 3 grandes pecados capitais. Encontramos o pecado da soberba, encontramos o pecado da avareza e encontramos o pecado da luxúria. Acerca do pecado da luxúria, comecemos pelo fim. Jesus fala que até mesmo as prostitutas precederiam aqueles homens no reino dos céus. Por quê? Isso confunde as nossas cabeças. Como é possível que uma meretriz que desobedece à vontade do Pai herde o reino de Deus? E a explicação está no próprio Evangelho. As prostitutas foram capazes de escutar a voz de João Batista e, apesar da conduta que viviam, converteram o próprio coração através de uma experiência da pregação que entrou nos ouvidos, caiu no seu interior e transformou a sua vida. Basta nós olharmos para o exemplo de Maria Madalena, que segundo a tradição era uma prostituta, e Maria Madalena foi aquela que, escutando o anúncio e a boa nova do Evangelho, converteu-se interiormente, apesar de não conhecer todas as normas da lei. Ela está dentro do contexto daqueles que não conheciam em profundidade os mandamentos, mas obedeceu o Pai, porque a pregação foi capaz de transformá-la interiormente. Esta, portanto, está dentro do contexto da figura do filho que disse: não vou, mas acabou sendo atraída pelo Pai e se converteu. Ao passo que os mestres da lei, conhecendo a vontade de Deus, foram incapazes de obedecê-lo. Depois, nós encontramos um outro pecado, como citei, o pecado da avareza. Os publicanos, tal como me referi, eram aqueles que cobravam os impostos do povo, altos impostos, e acabavam sendo desonestos, roubando as pessoas e tirando delas mais do que precisavam e do que estava previsto pela lei. Entretanto, também os publicanos, em vários momentos das Escrituras, foram capazes de fazer uma experiência com a pregação de João Batista e converter o próprio coração. Foram capazes de ouvir a Jesus e mudar de vida sem o conhecimento da lei, mas com uma experiência que já estava pressuposta no olhar do Senhor. Vejamos, por exemplo, a figura de Zaqueu. Se através da luxúria eu quis citar Maria Madalena, através da realidade dos publicanos, eu cito Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, viu Jesus e se converteu. Mateus, na mesma medida, somente num chamamento do Senhor, seguiu, tornou-se o seu discípulo, isto é, era aquele que num primeiro momento havia dito: eu não vou, mas quando sentiu-se atraído por Jesus, não resistiu ao fascínio da pregação do Senhor e foi segui-lo. Depois, nós encontramos por fim o terceiro pecado que citei, o pecado da soberba. E aqui estão os anciãos e os mestres da lei, na figura do filho que disse: eu vou, eu prego, eu anuncio, eu conheço, eu sei do que você está falando, está previsto nas Escrituras, mas foram incapazes de humilhar o seu coração diante de Jesus, porque não era possível que eles, conhecedores da lei, se submetessem à pregação de João Batista, reconhecessem a divindade de Jesus, porque lhes faltava a virtude da humildade. E a que conclusão, meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos? A soberba
é a mãe de todos os pecados. E São Gregório Magno não somente dizia que ela era a mãe de todos os pecados, mas o único pecado que leva o homem para o inferno. E seguia dando alguns exemplos. Vou aqui descrever um deles. Se nós, dizia São Gregório Magno, colocarmos dentro de uma carroça várias abóboras, representando todos os pecados da humanidade, o pecado da prostituição, o pecado da luxúria, o pecado que nós trazemos da inveja, da preguiça, todos os outros capitais ou de qualquer outra natureza, mas o cocheiro à frente for humilde, ele conduzirá esta pessoa para o céu. Por uma razão muito simples: a humildade é capaz de transformar todos os vícios e pecados em virtudes. Porque a humildade, ela se entranha de tal maneira no coração do homem, que quando ele escuta a ordem do Pai, ide à minha vinha, o humilde imediatamente muda o seu percurso numa obediência experimentada na carne e faz aquilo que quer o Pai. Se por outro lado, nós encontrarmos uma carroça cheia de virtudes, a virtude da temperança, a virtude da alegria, a virtude da disciplina e todas as outras que nós conhecemos e buscamos dia após dia na nossa vida, mas o cocheiro for um orgulhoso, ele conduzirá a carroça para o inferno. Porque a soberba, ela é incapaz de perseverar em qualquer virtude, já que o pressuposto das virtudes é a humildade, já que o pressuposto das virtudes é a obediência. Vejamos, por exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, a mentalidade que corre entre nós como consequência das filosofias contemporâneas, que nós muitas vezes nem conhecemos. Eu vou apenas citar uma, e você não precisa evidentemente se aprofundar nela, mas somente para iluminar um pouco daquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos e da fé. Surge contemporaneamente um filósofo chamado Freud, talvez alguns já ouviram falar sobre ele, que resume e faz uma leitura do ser humano a partir da sexualidade. E no fundo, Freud é contra tudo aquilo que retém a liberdade humana. Faça aquilo que você quer. Então você chega diante de um psicanalista freudiano, ele vai talvez lhe conduzir por uma via em que você fará aquilo que você quer. Você não tem que lutar contra aquilo que é instintivo. Você não tem que lutar contra aquilo que é animalesco em você. Você não tem que lutar contra as más tendências e inclinações. Você tem, ao contrário, que assimilar os próprios defeitos, amá-los, conviver com eles, como se eles fossem uma parte que constitui a você. E chamam isso de liberdade. E nós começamos a admitir em nós mesmos todos os defeitos que trazemos, como se isso fizesse parte de um conceito de liberdade. Por quê? Porque somos soberbos. E a soberba, ela é incapaz de transformar o coração do homem. A soberba torna incapaz de fazer com que o anúncio do Evangelho submeta o nosso coração à palavra e nos faça mudar de direção, para que a nossa carroça não caia no precipício do fogo infernal, porque Satanás foi expulso do céu exatamente por causa de sua soberba luciferina. Não vou mudar. Vejamos, Satanás não possuía o pecado da luxúria, porque os anjos não têm sexo.
Satanás possuía, meus irmãos e minhas irmãs, a mãe de todos os outros pecados, a rainha de todos os vícios, a soberba, que desemboca na desobediência e que nos coloca numa situação que impede o nosso coração de transformar-se, uma vez que estamos convencidos de que as nossas ideias são superiores àquilo que diz a igreja, que as nossas ideias são superiores àquilo que nos revelou a palavra, que as nossas ideias e a nossa mentalidade e as nossas concepções são superiores àquilo que anunciou Jesus Cristo, e que existe um equívoco por parte da igreja, que existe um equívoco da parte de Deus, que existe um equívoco por parte da palavra, que existe um equívoco na tradição oral, que existe um equívoco no magistério. Só não existe equívoco no nosso modo de ver o mundo, porque Ele é o mais nobre, porque eu sou o doutor da lei, porque eu sou dono de mim mesmo, e jamais serei capaz de dizer, debaixo da ação de Jesus Cristo, humilhando-me diante da sua presença, obedecendo a sua palavra, apesar de muitas vezes não estar de acordo com ela: Tu és o Senhor, Tu és o Pai que me manda para a vinha. E na primeira leitura, Jesus deixa muito claro através desta liturgia: muitos justos, ou que pensam, poderíamos acrescentar que são justos, irão para o inferno, enquanto muitos ímpios que escutarem a Deus terão a salvação. Meus irmãos, façamos, pois, uma composição de lugar e percebamos em que grupo nós estamos. Se estamos entre aqueles que vivem o pecado da luxúria, lutemos para viver a pureza e a castidade. Se estamos entre aqueles que são avarentos, apegados às coisas deste mundo, preocupados excessivamente com os bens materiais, batalhemos pelo despojamento e pela pobreza interior para herdarmos o reino dos céus. Se estamos entre os soberbos e desobedientes, atenção, dobre diante de Deus os seus joelhos, submeta na sua presença o seu coração, invoque o Espírito Santo e permita que todas as humilhações que chegam à sua vida sejam uma escola pedagógica de Deus, que forja o teu coração na humildade, de modo que o orgulho luciferino não lhe carregue para o fogo do inferno. Amém.